João 13:7 diz: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Pode se assentar. João 13:7 diz: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Queridos, eu posso te dar um conselho? Não impeça que o frio te impeça de adorar o Senhor. Amém? Não impeça que, ao olhar e ver que alguém faltou, te impeça de adorar o Senhor. Hoje os dias são tão difíceis e quando nós viemos para a casa do Senhor, nós precisamos aproveitar esse momento. Nós precisamos estar aqui de corpo e alma e espírito. O nosso corpo precisa estar aqui, mas a nossa alma também, o nosso espírito também. Nós precisamos dar ao Senhor um sacrifício de adoração. E um sacrifício de adoração é levantar as mãos quando tudo que você quer é ficar com os braços cruzados. É muitas vezes estar de pé quando tudo que você queria era estar sentado. Sacrifício de louvor é você se entregar como oferta, como um sacrifício vivo. E às vezes nós pedimos: irmãos, fiquem de pé, levanta as mãos, para que alguns possam se despertar para esse momento. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de entender que esse é o lugar onde o Senhor habita, amém? Esse é o lugar onde o Senhor está. E eu queria adorar o Senhor nessa noite. Eu queria louvar o Senhor por todos os feitos dele. E eu queria ministrar essa palavra ao seu coração. E eu queria que você se atentasse nessa noite, amém? Hoje eu estou pregando e a minha mensagem ela é um sacrifício de louvor. O meu cansaço é extremo, gente. O meu cansaço é extremo, mas eu me coloco como sacrifício de louvor nessa noite. E eu queria que você se deixasse a ser um sacrifício de louvor também ao Senhor. Que a sua atenção esteja agora voltada completamente à palavra do Senhor nesse lugar, amém? João 13:7, mais uma vez. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quando nós lemos essa palavra, nós vemos aqui um momento de crise em que Pedro viveu. A palavra vai dizer que em um momento onde Jesus reuniu seus discípulos e ele começa a lavar os pés de algum dos discípulos ali. No momento que Pedro, ele vê essa situação, no momento que Pedro vê, ele entra em desespero. Ele não se acha digno de que o Senhor lave seus pés. E ele começa a entrar em conflito. Ele começa a questionar. E ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele não conseguia entender aquele momento. Ele queria ter uma resposta, porque Jesus estava quebrando alguns protocolos. Porque Jesus que deveria sentar ali, que todos os discípulos viessem e limpassem, lavassem os seus pés. Mas era o contrário. Jesus estava lavando os pés sujos dos seus discípulos. E aquilo começa a mexer na mente de Pedro. E ele começa a tentar entender, a questionar, ele não aceita. E a resposta de Jesus é muito linda. Ele olha para Pedro e ele responde: Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pedro, ele queria uma resposta imediatista. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu quero saber agora. Mas Jesus disse: o que eu estou fazendo agora, você não consegue entender, mas você saberá depois. Preste atenção nisso. O Senhor, ele não tem obrigação de responder a nenhum dos nossos questionamentos. Amém? Ai, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Eu quero agora, eu quero saber agora, eu quero entender agora. Deus, ele não tem obrigação de responder a nenhum dos seus questionamentos. Mas ele quer que você confie e que você descanse nele. Amém? E a minha mensagem de hoje, eu coloquei o tema além do porquê. Porque para todo porquê para Deus há um motivo, há um para quê. Todo porquê para Deus há algo que ele planeja, há algo que ele, projetou.
Deus, ele não faz nada baseado, vamos ver no que vai dar. Não, Deus não é assim. Deus, ele não faz nada baseado, vamos ver o que acontece. Ele não é assim. Deus, ele faz tudo sabe assim, cada detalhe está bem planejado, bem projetado. Ele já conhece o fim antes mesmo do início. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é lindo, gente. Então ele não tem obrigação de nos explicar o que ele está fazendo. Ele não tem obrigação de te dar uma explicação lógica grande que você entenda o que ele está fazendo. Mas você precisa confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que o tempo dele é bom, perfeito e agradável. A vontade soberana do Senhor, ela não erra. A vontade soberana do Senhor, ela é perfeita. Só que muitas vezes nós entramos em conflito quando o nosso relógio bate de frente com o relógio de Deus. Nós entramos em desespero. Nós não conseguimos entender, porque o nosso relógio é o relógio Cronos. Nós vivemos em um tempo que segue um cronômetro. De manhã, tarde, noite. Está tudo certinho. Mas o tempo do Senhor é o tempo Kairos. É o tempo perfeito. Então, tudo acontece na nossa mente quando o nosso relógio, ele bate de frente com o relógio de Deus. Nós entramos em desespero. Nós começamos a nos afligir. E nós queremos que o Senhor nos responda o que está acontecendo. O que o Senhor está fazendo. O que o Senhor quer com isso. E muitas vezes, quando essa dúvida, ela entra no nosso coração, muitas vezes nós não conseguimos entender. E eu vou te fazer uma pergunta. Por que um Deus tão bom permite que algumas coisas ruins aconteçam conosco? Aconteça com quem nós amamos? Por que algumas coisas ruins acontecem à nossa volta? Se Ele é um Deus tão bom quanto nós acreditamos que é, por que algumas coisas parecem fugir do nosso controle? Só que uma coisa que nós temos aprendido é que as coisas podem fugir do nosso controle, mas jamais fugirá do controle de Deus, amém? As coisas podem fugir do seu controle, mas jamais fugirá do controle de Deus. Jamais fugirá do controle dele. Então, na nossa mente humana, a gente tenta calcular por que uma porta se fechou. Na nossa mente humana, a gente tenta calcular por que houve essa perda. Na nossa mente humana, a gente começa a calcular tudo o que não foi do nosso jeito, da nossa forma de pensar, de ver e de agir. E a gente começa a questionar se Deus realmente é tão poderoso como os pregadores dizem, porque Ele não agiu. Se Deus é tão poderoso quanto nós lemos na Bíblia e nós vemos alguns milagres, porque Ele também não fez na minha vida? Vocês já viveram algum desses questionamentos? Diga, sim, gente. Fala a verdade. Teve algum momento da sua vida que você já questionou e tentou entender Deus? Porque eu sim. Houve alguns momentos da minha vida, e quando eu cantei essa canção, foi um desses. Quando eu comecei a cantar, o Senhor me leva ao deserto para falar de amor. Passar pelo vale para mostrar que está comigo. E ainda que a tua fidelidade não acabou. Eu cantei essa canção por quase 2 horas seguidas, dentro de um ônibus. Quando eu saí da cidade de Itamaraju, para ir lá para a cidade de Eunápolis. E a minha mãe estava na UTI, depois de passar por uma cirurgia, onde parte do seu estômago e alguns órgãos havia sido removido. Não sabíamos se ela ia acordar, como ela ia acordar. E nós deixamos ela na cidade de Teixeira de Freitas. Meus pais moravam em Itamaraju, ela foi operada na cidade de Teixeira de Freitas. E eu saí de Teixeira de Freitas, vim para Itamaraju, para ir para Eunápolis, em uma conferência que tinha da igreja.
para celebrar o amor de Deus. Só que minha mãe estava na UTI. E eu fui cantando essa canção, porque às vezes parece que o Senhor nos leva para o deserto. Tem momentos que parece que o Senhor nos leva para o deserto e nós não conseguimos entender o porquê, o motivo e o para quê. E eu tenho aprendido uma coisa. Quando a gente vive perguntando por quê, na maioria das vezes nós terminaremos em murmuração. Amém? Todas as vezes que a gente fica tentando entender e perguntar ao Senhor o porquê, na maioria das vezes terminaremos com murmuração. Só que quando a gente muda algumas coisas na nossa vida, quando a gente entende e tem maturidade espiritual, a gente para de perguntar por quê e começa a perguntar ao Senhor para quê? Para quê? Ao invés de perguntar, Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Por que será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor não se importa? A gente começa a perguntar, Senhor, para que o Senhor está me permitindo passar por isso? O que eu devo aprender nesse processo? O que eu devo aprender nesse momento? Porque enquanto você fica perguntando por quê, na maioria das vezes você termina com murmuração. Quando você começa perguntando para quê, na maioria das vezes você termina com a adoração. Eu sei que o Senhor vive e reina para todo sempre. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Eu creio que basta uma palavra dele, tudo em volta, ao redor e no universo tem que se render à sua voz. Então quando você começa a trocar o porquê para o para quê, você começa a descansar na vontade soberana do Senhor, amém? E muitas vezes, quando nós ficamos perguntando sempre o porquê, nós temos a tendência de ficar olhando para trás. Só que olhar para trás é um perigo. Porque todas as vezes que nós ficamos olhando para trás, nós estagnamos, nós paramos. Todas as vezes que nós ficamos perguntando por quê, nós ficamos tentando encontrar culpados para os nossos problemas. Nós ficamos tentando encontrar causas que aconteceram aquilo. Nós queremos explicações. Só que uma coisa, quando nós entendemos o para quê, nós percebemos que a vontade soberana do Senhor, ela não se encaixa na nossa mente limitada. Porque já dizia a mamãe, você conhece apenas e vê apenas um palmo do seu nariz. Só que Deus conhece a tua história por completo. Ele já foi lá no teu futuro, antes mesmo de você chegar. Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua trajetória, Ele conhece cada detalhe da tua vida. Mas às vezes nós estamos tão presos ao porquê, ao passado, que é como se estivéssemos em um carro em alta velocidade, só olhando para o retrovisor. Olha os buracos que eu passei. Olha aquilo que eu passei, que eu vi aquela placa. Só que quando você foca no retrovisor, você corre o risco de capotar o carro, de bater o carro, amém? Só que enquanto a nossa mente está focando apenas no retrovisor, Deus está nessa noite nos convidando a olhar para o para-brisa do carro. Para de olhar para um espelho pequeno e começa a vislumbrar o que o Senhor já projetou à sua frente, amém? Talvez na sua mente humana limitada, você só consegue pensar naquilo que te machucou e te causou dor. Na sua mente limitada, você só consegue olhar para as suas percas, para as suas fraquezas, para aquilo que te causou desespero.
Mas o Senhor nessa noite está nos convidando a olhar para frente, para a brisa e entender: Deus tem o controle de toda a tua história, amém? Deus tem o controle de toda a tua história. Então nessa noite o Senhor está querendo nos chamar para entendermos que aquilo que ficou para trás, aquilo que nos causou dor, aquilo que talvez para você foi perda, talvez aquilo que você falava: Senhor, eu queria, era o meu tempo, era a minha hora, e não chegou. O Senhor está nos convidando a entender que o tempo dele é perfeito sobre todas as coisas. A vontade dele é perfeita. Ainda que tenhamos momentos de choro, de tristeza e dor, mas ele continua no controle de tudo. Quando nós olhamos a Bíblia, na história de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo. Perdeu bens, filhos, saúde. Tudo que Jó queria era respostas da parte do Senhor. Tudo que Jó queria era entender o porquê. E quando você lê o capítulo 38, Jó ele começa antes perguntando muitas perguntas para o Senhor. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Ele queria entender o motivo que Deus permitiu tantas calamidades acontecerem com ele. Mas é interessante que quando Deus aparece, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Nenhuma sequer, nenhumazinha. Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Mas Deus se manifesta. Ele se manifesta e ele começa a questionar Jó. E ele começa a questionar: Jó, aonde tu estavas quando eu criei o universo, quando eu fiz tudo? Jó, aonde você estava quando eu chamei as estrelas pelo nome? E ele começa a falar, a questionar Jó. Sabe por quê? Deus queria mostrar para Jó: Jó, ainda que você acha que a sua vida perdeu o sentido, perdeu tudo, ainda que você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, ainda que você acha que eu perdi o controle da tua vida, Jó, mas eu quero que você saiba que eu ainda continuo no controle da tua história. Eu ainda continuo no controle da tua vida. E a presença do Senhor na vida de Jó foi a maior resposta que Jó poderia ter. Porque Deus poderia simplesmente não aparecer para Jó. Deus simplesmente poderia só ignorar as perguntas de Jó. Mas ele se manifestou. Sabe por quê? Porque no momento que nós queremos resposta, ainda que a resposta não venha, a presença do Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor é tudo que nós necessitamos. Então entenda uma coisa: nem sempre Deus vai responder as tuas perguntas, mas você pode ter certeza que talvez no seu pior momento você pode descansar que a presença do Senhor estará com você. Ela se manifestará. Ainda que você não tenha respostas para as tuas perguntas, ainda que você não tenha respostas para os seus questionamentos, a presença dele sempre se fará presente. E eu sempre digo para o Senhor que não importa o processo que eu esteja passando, eu só preciso da presença dele na minha vida. Porque, irmãos, tudo pode estar ruim, tudo pode ter desandado, mas se você estiver na presença do Senhor, você encontra paz em meio ao caos. Você encontra paz em meio ao caos. Então eu sempre digo para o Senhor: Senhor, mesmo que eu não tenha as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos, mas eu quero a tua presença, porque eu sei que com ela nós conseguiremos sobreviver a qualquer tempestade e vendaval. Porque tem dias, irmãos, que parece que o céu está de bronze. Parece que as nossas orações não sobem, né? Já viveu dias que você ora, e parece que Deus não responde, parece que Deus não está escutando, parece que Deus não está vendo, não está ouvindo. Tem dias que
Você queria que o Senhor se manifestasse de uma forma mais visível, que você pudesse ver que Ele está agindo em seu favor. Mas nem sempre as coisas é da forma que a gente imagina, da forma que a gente quer. Só que uma coisa eu tenho aprendido, que o silêncio de Deus não é ausência. Na maioria das vezes é treinamento. Amém? O silêncio de Deus não significa ausência, mas significa treinamento. O Senhor, Ele vai, através do silêncio dEle, nos moldando, nos estruturando. À medida que nós vamos querendo respostas para as nossas perguntas, Deus nem sempre vai nos responder, mas Ele vai nos estruturar nesse processo. Ele vai nos capacitar nesse processo. Quando nós olhamos para a história de José, José foi alguém que também queria respostas da parte de Deus. Você já imaginou quão sofrido foi a história de José? Por todos os vales, processos que José passou. Eu imagino que enquanto José estava ali no poço, foi jogado pelos seus irmãos. O quanto ele queria entender o porquê que seus irmãos fizeram aquilo com ele. Será que esses irmãos não me amam? Por que eles fizeram isso comigo? Por quê? Quando José estava na casa de Potifar, ele ainda continuava com as perguntas, porque ele foi caluniado, ele foi injustiçado, mentiram, falando que ele tinha feito coisas sem ele ter feito. Eu imagino novamente ele perguntando: Senhor, por que eu fui injustiçado dessa vez? O Senhor viu que eu fui fiel. Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso de novo? Por quê? E os porquês sempre vai surgindo na nossa mente. Eu imagino enquanto José estava ali na prisão, quanto ele foi usado por Deus para abençoar aquelas vidas, para poder decifrar aqueles sonhos. Mas de repente, José simplesmente foi esquecido. Ninguém falou dele para Faraó. Ninguém falou dele para Faraó. Ninguém citou, lembrou dele. E eu imagino José mais uma vez perguntando a Deus: Deus, por que o esquecimento? Por que aqueles homens não lembraram de mim? Por que o Senhor não tocou no coração deles para falar com Faraó, para poder me tirar desse lugar? E mais uma vez, os porquês de José vai ficando mais visíveis e mais forte. Só que de uma coisa nós entendemos e aprendemos na história de José: ele não ficou preso aos porquês. Porque se ele tivesse ficado preso aos porquês, ele seria uma pobre vítima, amargurado e cheio de ressentimento. Então ele não ficou preso aos porquês dele. Mas enquanto José estava no fundo do poço, mesmo sem saber o motivo, ele continuou firme, confiando em Deus, confiando nas promessas do Senhor. Deus não explicou nada para José. Deus não deu respostas para José que ele precisava. Mas no meio dos porquês, Deus preparou José. Deus não explicou, Deus preparou. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas exige maturidade. Então, se Deus perdesse tempo explicando para José: José, é mesmo, né, José? Seus irmãos, eu acho que não gostam de você porque fizeram isso. Ah, José, olha, eu estou vendo, José, que você foi injustiçado, a mulher mentiu. Olha, José, eu sei que as pessoas esqueceram de você. Deus não perdeu tempo explicando nada para José. Mas no processo, Deus preparou José. Preparou para quê? Para assumir um lugar de honra. Deus preparou José
para o governo do palácio. Entenda uma coisa: Deus não entrega o governo do palácio para quem não aprendeu a servir com fidelidade na prisão. Enquanto José estava na prisão, mesmo sem entender os porquês, ele continuou servindo, ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor colocava no coração dele, porque ele entendia que ainda que eu não consiga entender os porquês, eu sei que Deus está no controle da minha vida. Ainda que eu não consiga entender os porquês, Deus está no controle da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o deserto, ele não é o seu fim. O deserto é o lugar que o Senhor está te preparando para algo maior. Amém? O deserto não é o seu fim. O deserto é o lugar que Deus está te preparando para algo maior. E mesmo nesse sol escaldante do deserto, e mesmo com essa areia quente do deserto, quando as lágrimas rolam, a dor é tamanha, eu tenho aprendido que Deus não desperdiça a dor. Amém? Deus não desperdiça a dor. Em meio ao processo do deserto, com o sol escaldante, areia quente, que Deus vai formando em nós a estrutura para receber aquilo que Ele quer nos entregar. Aquilo que Ele quer nos entregar. Porque talvez você esteja dizendo: ah, Senhor, o sol está queimando demais. Está difícil caminhar nesse deserto, os meus pés estão doendo, porque a areia está muito quente. Senhor, eu estou sofrendo com a solidão do deserto. Senhor, eu estou sofrendo com o frio noturno desse deserto. Só que tem uma coisa muito forte que nós precisamos aprender. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Deus está mais preocupado com em quem você está se tornando, do que o que você está passando. Ah, pastora, Deus não se importa com minha dor? Se importa. Se importa e se importa muito. Mas Deus está mais preocupado em quem você está se tornando do que no momento que você está passando. Como assim? Às vezes Deus nos permite passar por algo para nos estruturar, para recebermos algo maior. Então talvez você esteja pensando: ah, eu vou desistir, porque está pesado demais, está difícil demais. Aí o Senhor está te dizendo: ei, para com isso, aguenta um pouco mais, porque o deserto faz parte do processo para que você se torne aquela pessoa que eu estou te preparando para ser e receber aquilo que eu estou te preparando para receber. Quando nós olhamos a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você entendeu o mistério? Olha só, o processo é pesado, porque a glória que vai se manifestar é gigante. Amém? O processo é pesado, porque a glória que vai se manifestar é gigante. Você precisa entender que paredes de papelão não suportam telhados de metal. De novo, paredes de papelão não suportam telhados de metal. Às vezes você não entende porque Deus está apertando ali, está apertando aqui. Ai, por que isso, por que aquilo? Deus está fortalecendo a tua estrutura. Deus está fortalecendo a base, para que quando você receber aquilo que Ele tem para a tua vida, você esteja pronto para receber, esteja estruturado. Muitas vezes a dor que você sente é Deus cavando a sua estrutura para te fincar, te fortalecer. Porque quando você está fortalecido no Senhor, quando você está estruturado no Senhor, você começa a entender algumas coisas. Doeu aquela perda, mas hoje eu entendi o motivo.
Foi muito difícil aquela porta que fechou, mas hoje eu entendi o motivo. Ai, aquilo foi complicado, mas hoje eu entendi o motivo. José, quando ele estava passando por todo aquele processo de poço, prisão, talvez ele não conseguia entender algumas coisas. Talvez ele não conseguia compreender o que Deus estava fazendo, ainda que tivesse certeza de que Deus estava no controle da vida dele. Porque se ele não tivesse certeza de que Deus estava no controle da vida dele, olhando para ele, ele teria caído com a mulher de Potifar. Mas ele não caiu, porque ele sabia que Deus estava olhando para ele, que Deus estava com ele, que Deus estava no controle da vida dele. Só que, passando por tudo isso, ele não entendeu. Só que chegou um momento da vida dele, lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Quando os irmãos chegam, aí ele entendeu. Olha, Deus me mandou à frente de vocês, para que eu pudesse cuidar de vocês. E aquilo que vocês queriam mal para a minha pessoa, contra a minha pessoa, Deus transformou em bem. Entenda uma coisa, tudo aquilo que o inimigo tenta projetar para te destruir, Deus é poderoso para transformar em bênção. Tudo aquilo que o inimigo tenta, atrapalhar, projetar, para te fazer parar, estagnar, Deus é poderoso para transformar aquilo em avanço para a tua vida, em nome de Jesus. Então entenda, o porquê talvez seja doloroso, você não entenda, mas o para quê, quando você entender, você vai surpreender com o que Deus fez na sua vida. José, ele não tinha noção do porquê ele tinha passado por tudo aquilo. Ele não tinha noção do porquê Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. Mas quando ele entendeu para quê, ele entendeu que ele foi um instrumento de Deus para salvar uma nação. Então tem coisas que você não vai entender agora, e isso faz parte. Mas ainda que você não entenda agora, não pare, continue confiando, continue descansando no Senhor, porque o para quê valerá a pena. Amém? E quando nós estamos passando por esse processo de porquê, sem entender o para quê do Senhor, quando nós estamos passando por esse deserto, onde nossas bases estão sendo estruturadas, as nossas paredes estão sendo fortalecidas, edificadas, 3 coisas acontecem conosco. Primeiro, resiliência. Quando você se estrutura no Senhor, quando o Senhor vai estruturando as suas paredes, vai estruturando, as suas raízes, vai estruturando a sua base, independentemente do que você esteja enfrentando. Quando você entende isso, nenhum vento mais consegue te derrubar. Nenhum vento mais consegue te derrubar. Digamos que você ganha uma casca grossa, resiliência. Segunda coisa, a autoridade. Quem nunca chorou não tem autoridade para enxugar as lágrimas de ninguém. Quem nunca passou por algo não tem estrutura, não tem autoridade para falar com aquilo sobre ninguém. Eu tenho uma autoridade para falar contigo sobre aquilo que eu venci, sobre aquilo que eu vivi. As minhas cicatrizes me falam isso. Então tudo que você passa, tudo que você vive, tudo que você vence, se torna símbolo de autoridade na tua vida, no teu ministério. Talvez você não consiga entender, mas Deus muitas vezes está lapidando a sua vida para que você ganhe autoridade em cima daquilo que você está vencendo ou já venceu. E a terceira coisa é sensibilidade. Quando você está passando por um processo, por que Deus permite muitas vezes nós passarmos pelo deserto? Para que nós tenhamos sensibilidade. A Bíblia vai dizer, com a mesma consolação que fostes consolado, consolai uns aos outros. Quando você passa por um processo que você é consolado pelo Senhor, você ganha resiliência, autoridade e sensibilidade.
Aí você olha para o irmão que está passando pelo mesmo processo que você, e você diz para ele: fica firme, eu passei por isso e eu venci, você também vai vencer. Fica firme, eu passei por isso, eu venci e você também vai vencer. As marcas são importantes, porque ela conta uma história. Jesus tinha poder para ressuscitar sem nenhuma marca no seu corpo, sim ou não? Ele tinha poder para ele ressuscitar sem nenhuma marca. Mas a Bíblia faz questão de dizer que após a ressurreição de Jesus, havia as marcas dos cravos. Por quê? Porque ele queria mostrar o porquê ninguém entendeu. Porque Jesus estava ali na cruz. Porque Jesus, sendo Deus, foi crucificado, foi escarnecido. Aí ele não responde os porquês na hora, mas após a ressurreição, ele responde o para quê. Foi para que você pudesse ter uma nova vida, ser livre, salvo, liberto, redimido em Cristo Jesus. As marcas de Jesus são provas de que nós recebemos uma nova vida e fomos libertos em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa: o que você está passando hoje, que está causando cicatriz em você, não é um sinal de vergonha. A sua cicatriz é um certificado de cura e o seu instrumento de autoridade, que o Senhor te usará com poder e glória. Então, em nome de Jesus, comece a trocar algumas chaves na sua vida. Ao invés de ficar perguntando: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu tal coisa acontecer na minha vida? A partir de hoje eu quero que nós comecemos a trocar algumas palavras. E ao invés de dizer por quê? Senhor, para que o Senhor está permitindo isso? O que o Senhor quer que eu aprenda nesse processo todo que eu estou enfrentando? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo? Porque se Deus não desperdiça dor, se Deus tem um propósito na nossa vida, se Ele tem um controle da nossa história, nada foge do controle dEle. Então, ao invés de ficar questionando, murmurando, dizendo: Senhor, por quê? Aprenda além do porquê. Existe um pra quê na tua história. Existe um pra quê na tua história. Então, ao invés de dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu tal coisa? Começa a dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Qual é o propósito da minha dor? Qual é o propósito de eu estar enfrentando tudo isso? Hoje é um dia de trocar as interrogações por exclamação, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu descanso em Ti. Ainda que os meus olhos não consigam enxergar e eu não consiga ver, eu continuo confiando que o Senhor tem o poder de mudar qualquer história. Amém? Eu não sei como você chegou aqui. Talvez sua vida tenha sido baseada em porquês. Senhor, por que o Senhor está permitindo tal coisa na minha vida? Senhor, por que o Senhor permitiu que aquela porta fechasse? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? Eu não tenho respostas para você. Mas eu queria te dizer que Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Então talvez tenha um pra quê aí que você ainda não entendeu, mas é muito maior que você. Talvez mesmo que você não consiga entender, tem um pra quê. E é por isso que o Senhor está fortalecendo a tua estrutura. Trocando esse papelão das paredes por aço, por ferro. E dando uma estrutura para receber aquilo que Ele tem. Lembra? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso de glória que será revelado. Quanto maior a pressão,
maior o projeto de Deus. Quanto maior a pressão, maior era aquilo que o Senhor tem para fazer. Uma vez uma irmã ligou para mim e disse: pastora, estou assim. E começou. E ela foi falando. E na hora eu falei com ela, eu falei: minha irmã, um dia alguém me disse que Deus dá as maiores guerras aos seus melhores soldados. Então, se Ele está trazendo esse momento sobre você, se prepare para receber aquilo que Ele está preparando sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, descanse nessa palavra. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque as suas mãos no seu coração. Eu queria que você repetisse essas palavras comigo. Amém? Repita comigo: Senhor. Você pode refalar um pouquinho mais alto? Diga: Senhor, hoje eu entrego todas as minhas perguntas sem respostas no teu altar. Eu troco a minha interrogação pela tua exclamação. Eu não posso entender o motivo agora, mas eu aceito e confio no teu preparo. Eu sei que o meu para quê será infinitamente maior do que qualquer porquê que eu tenha perdido tempo tentando decifrar. Eu descanso na tua fidelidade. Acredito que o Senhor tem o controle da minha história. Amém? Senhor, nós abençoamos teus filhos agora, Pai. Nós oramos agora por cada um deles. Nós te pedimos que o Senhor traga agora, Senhor, refrigério sobre a vida de cada um. Quando nós estamos passando pelo vale, pelo deserto, pelo poço, ou estamos nas masmorras, Senhor, é tudo difícil. Tudo que nós queremos é entender o porquê. Senhor, mas eu creio na tua fidelidade. Eu creio que a nossa vida está no controle das tuas mãos e que o Senhor sabe de tudo. Então nós oramos agora, Deus, para que o Senhor traga paz a esse coração que ainda não tem as respostas que está precisando. Eu oro agora para que o Senhor traga o refrigério para esse coração que tanto se inquieta, dizendo: Senhor, tu esqueceu de mim. O Senhor não se importa mais comigo. Nós clamamos, Pai, para que a tua paz seja o nosso refrigério dia após dia. Nós oramos, Deus, para que o Senhor possa nos ensinar a confiar no Senhor, a confiar no teu tempo, a confiar no teu controle, Senhor. Ainda que nós estejamos no deserto, nós continuamos acreditando em ti, Senhor. Ainda que nós estejamos em uma prisão, em um poço, eu continuo acreditando em ti, Senhor. Ainda que a dor e a vontade de parar seja maior do que a vontade de continuar, eu continuo acreditando no Senhor. Ainda que o meu coração esteja esmagado pela tristeza de não ver aquilo que eu sonhei acontecer, eu digo a ti, Senhor, eu confio nos teus projetos, eu confio em ti, eu confio na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, nós oramos agora pelos teus filhos, nós colocamos cada um deles em tuas mãos e te pedimos, Pai, traz acalento, traz paz, traz refrigério e forças nessa noite. Assim oramos
e acreditamos no teu poder, em o nome de Jesus.